começando. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só pra louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só pra louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só pra louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só pra louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Novamente aqui, só pra louvar ao Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite a todos os irmãos que já estão ao vivo na live e também para os irmãos que estarão se chegando aí, entrando durante o transcorrer da live. E também já deixamos aí também a bênção para aqueles que vão assistir posteriormente aos vídeos, né? Ao nosso vídeo. Quero dar as boas-vindas aí para Cláudia Aparecida, Claudinéia Garcia, Ilza Toniza, Mara Danilon, Catarina Augusta, Liliane Leite, Juliana Migliorini, Diana Ferreira, Damiana do Carmo, Joyce Camila, Ana Paula Neves e o Fábio Souza. Que Deus esteja com todos vocês e espero que todos estejam bem. Estamos no 10º dia. Como já estamos no final, né? A gente é 10,5 que vai dar o 21. Então nós já estamos na metade do nosso caminho. Se a gente olhar para trás, para desistir, você vai perder metade. E se for até o final, metade também. Então sigamos em frente, porque é o 10º dia. E agora eu acho que a carne já está bem assentadinha, massacradinha, como diz a irmã Ilza, né? Já estamos tranquilos agora, prontos para ouvir a mensagem da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando a 4ª mensagem, falando sobre a Winnie Ferreira também entrou agora e a Elisandra Costa. Deus abençoe. Nós vamos falar sobre você e o milagre do sobrenatural de Deus. Mais uma vez, vamos falar sobre os milagres de Jesus e através dos milagres de Jesus, conforme eu já disse desde a primeira palavra sobre o sobrenatural de Deus, aconselho aqueles que não assistiram, assistam todas as mensagens para sua edificação e para você acompanhar o ritmo e o nível, o caminhar espiritual de cada um de nós. Nós vamos falar sobre você e o milagre do sobrenatural de Deus. O texto escolhido, o texto dado por Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 a 13.
Também entrou agora aí a Leonilda Vitor. Boa noite. Graça e paz. E é assim que nós vamos meditando. Vamos estar caminhando com a palavra do Senhor. Nós já falamos nós já falamos sobre como viver o sobrenatural de Deus, como ativar a fé sobrenatural de Deus e receba o sobrenatural de Deus. E agora nós vamos falar você e o sobrenatural de Deus e vamos estar meditando na palavra do Senhor, esta mensagem para nós nesta noite. Diz assim o texto, Mateus capítulo 8, versículos do 5, a partir do 5 até o 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Pai, agora estamos diante da palavra do Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, abençoando aos irmãos e irmãs que estão ouvindo nesta live e também aqueles que vão assistir esse vídeo, ao Senhor, que o Senhor esteja falando no coração de todos. O sobrenatural do poder de Deus, ele acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Deus cria em nós expectativas para viver no sobrenatural, quando nós naturalmente cremos na sua palavra. Precisamos entender os riscos de vivermos indiferentes à busca do sobrenatural de Deus, como podemos citar, por exemplo, Marcos 4, do 35 a 36, o texto que nós lemos em mensagens anteriores, falando sobre o sobrenatural de Deus. Podemos viver no automático, sem percebermos a necessidade da presença de Deus em nossa vida. E as pessoas, a maioria hoje, mesmo dentro das igrejas, já não tem mais essa certeza e não tem mais, não percebe mais a presença de Deus porque perderam. Podemos nos conformar com as conquistas do passado. Estamos bem financeiramente e profissionalmente, não há sinais de ameaças. Podemos olhar para a família, parece que tudo está perfeito. Casamento, filhos, projetos, tudo está indo muito bem. Por que buscar o sobrenatural de Deus se a minha família está bem? Ninguém está doente, em crise profissional ou financeira. Temos tudo o que precisamos. Podemos olhar para a igreja, temos estrutura, liderança forte e preparada, recursos financeiros e projetos estão indo muito bem. A igreja está com seus cultos bem frequentados e com boas programações. Nós temos retiros, nós temos danças, louvor, nós temos teatro e festas. Podemos olhar para a sociedade e as instituições do Estado e da nação, tudo parece bem, ainda que não parece nada bem, né? A economia não está se desenvolvendo e a renda está sendo distribuída de forma injusta e as empresas estão produzindo menos e exportando menos. Diante de tudo isso, podemos estar totalmente equivocados em nossos conceitos e avaliações. Não é pelo fato de tudo parecer estar bem que não precisamos da presença de Deus em nossas vidas, famílias e nação. E ainda que a gente pudesse pensar que a economia está se desenvolvendo, a renda está sendo distribuída e as empresas estão produzindo mais e exportando mais, ainda assim, diante disso, o conceito estaria equivocado. Não podemos viver excluindo Deus de nossa vida e achar que tudo está ou vai permanecer bem. Estamos vivendo um tempo de indiferença e contemplação das coisas espirituais. Vivemos contando aquilo que Deus já fez, sem considerarmos que Ele ainda deseja fazer coisas maiores através de nós, conforme Jesus falou em João 14:12. A igreja moderna viveu satisfeita com tudo aquilo que Deus fez no passado, deixando passar a oportunidade no presente de um novo mover através do sobrenatural de Deus, conforme a profecia de Isaías, no capítulo 64, versículos 1 ao 3. Como podemos perceber essa diferença em nossas vidas? Quais são esses sinais? O que fazer quando eles aparecem? Aprendemos que o nosso clamor atrai e produz uma ação sobrenatural de Deus em nosso favor. Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. Ele trouxe o sobrenatural de Deus para dentro do barco.
Aprendemos que Deus não está indiferente, Ele apenas está esperando uma atitude de fé, fé ativada. O que muda em nossas vidas, você poderia perguntar, o que muda em nossas vidas quando passamos a experimentar o sobrenatural de Deus? Você já passou por isso? Compartilhe sua experiência. Reconhecer o princípio da autoridade que eu tanto falei. Então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Não existe nenhuma possibilidade de agradarmos a Deus sem fé. Hebreus 11:6 deixa isso bem claro. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não podemos orar sem ter fé. Precisamos ter a certeza de que naquele momento em que estamos orando, o Senhor está agindo. Essa fé é como um canal para o milagre. Então, esses são os 6 passos para vivermos o sobrenatural de Deus em qualquer área. Primeiro, dependência total de Deus. Segundo, reconhecer o princípio da autoridade. Esse homem era um oficial do exército romano. Esse homem era um centurião. Ele tinha autoridade sobre ele e também tinha autoridade sobre as pessoas. Ele sabia o que era se submeter a uma autoridade, sabia o que era obediência e sabia quais eram as consequências de não obedecer a uma autoridade. Como um oficial do exército, ele também tinha pessoas que se submetiam a ele. Ele sabia que uma ordem precisava ser obedecida. Isso é algo muito importante no reino de Deus, saber como falar com as pessoas. Existem pessoas que chegam para falar com Deus como se ele fosse um empregado, dão ordens a Deus, gritam com Deus, mandam Deus fazer isso e aquilo, etc. De verdade, biblicamente, não dá para acreditar que essas pessoas estão diante do Eterno, do Deus único e verdadeiro, o verdadeiro Deus. A presença do Senhor nos levaria a falar com muita humildade e respeito. A gente já reconhece que não estão na presença de Deus porque não entendem Ele. Reconhecer a autoridade que Jesus tem no mundo espiritual. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Um ponto muito importante, e esse impressionou até o Senhor Jesus, é que esse centurião teve o entendimento do mundo espiritual e reconheceu que no mundo espiritual Jesus tem autoridade e que ninguém poderia ser impedimento para a palavra que ele falasse. O centurião reconheceu que se Jesus enviasse sua palavra, nada impediria que a cura acontecesse sobre o seu servo. Ele tinha fé na autoridade de Jesus. Ele não pensou que demônios poderiam impedir ou que por qualquer outro motivo a palavra de Jesus não se cumpriria. Ao contrário, ele disse, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Você consegue entender que fé objetiva apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado? Essa é a fé que Jesus deseja que tenhamos. Terceiro, ouvir a palavra de Deus, obediência. Foi Deus quem mandou que Elias fosse para Sarepta, onde uma viúva o sustentaria por algum tempo. Mas ao chegar lá, o que ele encontrou foi uma pobre mulher catando gravetos para fazer o último bolo com sua última reserva de farinha, a fim de comê-lo com seu filho, para mais tarde morrerem de fome. Note que essa era a perspectiva natural. Vendo com os olhos naturais, era o que se esperava acontecer, porque não havia saída para aquela situação. Talvez seja essa a tua situação, você não vê saída. Seja porque os recursos, a situação está tudo complicado, parece que não tem solução e você já está desesperado, querendo agir de qualquer forma. Tenha calma, mas existe um Deus nos céus, um Senhor a quem nós servimos, e nunca podemos nos esquecer de perguntar como ele enxergava tudo aquilo. Ele enviou seu profeta Elias para aquela casa para ser sustentado por aquela viúva. Então, no mundo espiritual, assentado em seu trono de poder e autoridade, Deus já enxergava aquela mulher debaixo de tanta prosperidade que poderia perfeitamente sustentar um profeta faminto. Preste atenção. Há uma seríssima decisão que todo aquele que se diz cristão precisa tomar. Continuar com uma visão natural e mundana, raça de Adão, ou assumir uma visão bíblica da vida e das circunstâncias. Isso significa dedicar-se a conhecer o que a Bíblia ensina a respeito de Deus e da vida cristã, e tomar a decisão de crer de coração em tudo que a Bíblia diz e tomar posse disso. A quarta, a semente da fé. A pergunta, mas segundo o texto bíblico, para tornar-se capaz de sustentar sua família e aquele visitante, o que aquela mulher deveria fazer? Este era o grande desafio, lançar a semente da fé. O profeta desafiou aquela mulher a crer que o pouco de azeite e farinha que lhe restava se multiplicaria abundantemente. Mas, para isso, ela precisaria dar um sinal.
demonstrar na prática o quanto ela cria em seu coração na palavra de Deus, dada a ela através daquele homem de Deus. Mesmo não tendo quase nada, ela deveria fazer um bolo e entregá-lo como oferta ao profeta de Deus. É uma loucura, uma loucura. Fico imaginando isso em nossos dias, as manchetes na TV e nas redes sociais, ainda mais agora desse politicamente correto, com os olhos naturais, com uma visão não bíblica da vida. Aquela proposta era um absurdo, era um horror. Como, com tão pouco, ela poderia ofertar assim? A resposta é, com fé em Deus e na sua palavra, com a mesma atitude de fé que leva um agricultor a lançar todas as suas sementes na terra, na expectativa de colher muitíssimo mais. O desfecho dessa história é maravilhoso e merecedor da nossa maior atenção. Aquela viúva tinha uma fé viva. Ela escolheu acreditar na palavra de Deus. Ela escolheu semear contra todos os argumentos racionais e o resultado foi um milagre de multiplicação extraordinário. A pergunta: o que você deseja conquistar nesse jejum de Daniel de 2025? Mas considera que seria um grande milagre, pois está além de suas possibilidades naturais? Compartilhe com sinceridade e confiança mútua. Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? Apresente uma resposta ousada e sincera a esta questão. E se você deseja mesmo ver o Senhor fazendo o impossível por você, prepare uma semente louca para o milagre, ou então acomode-se e apenas fique observando o que ele fará na vida dos outros. Como ativar a sua fé? Já foi falado uma palavra específica sobre isso. Há muitas maneiras de ativar a nossa fé, como foi bem colocado nas últimas pregações. E estão aí nos vídeos, né? Mas sempre passa pela palavra de Deus. Temos que escolher que palavra ouviremos. Quando o profeta pediu àquela viúva que fizesse um bolo para ele, ela não poderia ter dito: não, eu não farei isso. Isso é loucura, isso é irracional, não faz sentido algum. Eu não creio que isso vem de Deus e não farei o que você está me pedindo. Note que tudo dependeu de como ela respondeu e que palavra saiu da sua boca. Ela poderia ter dito não. Ela fez a sua escolha, né? E as consequências foram obrigatórias. E a oportunidade morreria naquela mesma hora. A pergunta: você entende como a nossa resposta à palavra de Deus é importante? Você agora está ouvindo a palavra de Deus e vai dar uma resposta. Veja como os versículos de Romanos e Tiago interagem e se completam. A Bíblia diz que a fé vem por se ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, e assim que ouvir, por colocá-la em prática, Tiago 1:23. Mas não foi apenas a resposta dos seus lábios que determinaram sua vitória. Foi a sua atitude, fé, oração, coragem, atitude. Foi o que ela fez com a palavra que ouviu do homem de Deus. Ela colocou em prática. Entrou em sua casa, preparou o último bolo e trouxe para o profeta se alimentar. Quando creu na palavra semeando sementes de fé, Deus multiplicou a sua provisão. Você já deve ter ouvido esta poderosa declaração: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então, diga aí você que está me ouvindo e que vai me ouvir: eu sou o que a Bíblia diz quem eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E é fim de papo. Está na palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Nela encontramos todas as promessas de Deus a nosso respeito. Porém, a palavra não é apenas para ser lida, e sim também praticada. Pois, se não for praticada, não terá efeito algum sobre a nossa vida. Você escuta e não põe por prática. Acha bonito. Olha, o pastor falou bonito, mas não adianta nada se você não pôr em prática. Precisamos conhecer a palavra de Deus, tirando o tempo a sós para orar e estudar a palavra de Deus, ouvindo as pregações de homens de Deus que ele colocou como pastores e aprofundando nos estudos de células, do discipulado. Mas, como aquela viúva nos ensina, precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito e fazer o que ela diz, o que é para ser feito, para dessa maneira desfrutarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Conclusão: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Porém, eu faço aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Essa é a parte que tem que ter diferença na sua vida. Cada um de nós deve tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. E crer na palavra de Deus. Porém, não pode esquecer que a fé sem o fazer é morta. Cabe a nós fazermos a nossa parte.
que é semear sementes de fé em todas as áreas da nossa vida. Muitos dizem crer em Deus, mas relativizam, racionalizam e assim encontram uma boa desculpa para não obedecer à Bíblia. Estão presos aos seus problemas, às suas dificuldades, especialmente em casa. As mulheres que têm maridos não crentes, ou aqueles que não são tão crentes assim, estão enfrentando dificuldades e vão sempre estar presas nisso. Obedecer radicalmente a palavra de Deus é uma decisão, é o que Deus espera de nós, para que desta maneira, além de agradar o seu coração, o ser, ter e poder possa ser uma verdade em nossa vida. Tiago 1,23, ele diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz da liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Muito bem. Hoje a palavra é mais curta. Está entregue a mensagem para todos. Vamos então passar o momento da oração, a oração da fé. E eu quero que você esteja pegando o seu pedido de oração. Pega aí, cada um deve ter aí a sua folha, né? Anotadinho, né? Para estarmos apresentando ao Pai os nossos pedidos. E eu vou fazer a oração do Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. E eu quero entregar no seu altar todos os irmãos e as irmãs que estão participando deste jejum de oração, esse jejum de Daniel de 2025. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, Roberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudinéia de Lima Garcia, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winem Ferreira da Silva. Amém, glória a Deus. Vamos fazer os 7 decretos. Quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e a tua família. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, Jesus Cristo, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor, na promessa de Provérbios 15:6. A. Na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente, e desfrute dessa bênção. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. Salmo 118:15. A. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família. Com a promessa do Senhor Jesus Cristo, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Lucas 6:38. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, assim como será próspera a tua alma e ganhe sua família a Cristo, na promessa de 3 João, capítulo 1, versículo 2b.
Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3. Na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque. Romanos 4, 16. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, eu também quero fazer oração nesse momento por todas as pessoas que estão com enfermidades psicológicas e mentais, como depressão, opressão, obsessão, tristeza crônica, desânimo constante, medos, síndrome do pânico, esgotamento físico, síndrome de Burnout, melancolia, dependência de calmantes, remédios, enxaqueca, dores de cabeça, sejam curadas em nome de Jesus. Pai, eu também oro agora pela libertação de pessoas que estejam amarradas com trabalho de macumba, de magia negra, feitiçaria, bruxaria, voodoo, de inveja e toda a obra das trevas que sejam agora libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, também oro pela cura das pessoas que sofrem com câncer, diabetes, tuberculose, fazem tratamento para câncer, trombose nas pernas, nas veias, em qualquer parte do corpo, AVC, infarto, bronquite, pneumonia, asma, úlcera, gastrite, hemorroida, rinite crônica, próstata, tosse crônica, pressão alta, com a Covid, dengue, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Pai, quero orar também, esteja curando todas as pessoas com doenças e enfermidades dos olhos, da bexiga, do coração, do estômago, dos rins, do fígado, do intestinos, vesícula, apêndice, esôfago, útero, ovário, das trompas, da garganta, laringe, faringe, axilas, dos ouvidos, tímpanos, nariz, dos dedos, unhas, braços, das pernas, dos joelhos, dos tornozelos, cotovelos, calcanhares, dos pulmões e aparelho respiratório, da boca, das mãos, das coxas, próstata, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Pai, oro também pelas pessoas com surdez, os mudos, cegos e doenças dos olhos, paralíticos, esterilidade, impossibilidade de ter filhos, obesidade, problemas sexuais, problemas nas regiões sexuais masculina e feminina, doença nas costas, na coluna, no pescoço, nas vértebras, nos ossos, nas costelas, no sangue, nas veias e nos vasos sanguíneos, nas células, nas nádegas, nos seios, nas glândulas, circulação sanguínea, DNA e todo tipo de tumor sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. E oro também por todos aqueles que estão enfrentando problemas no seu trabalho, perseguição no trabalho, inveja no trabalho, problemas no lar, com marido, com esposa, com filho, com parentes, que o Senhor dê a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez então, vamos lá, dando aí as nossas boas-vindas a Cláudia Aparecida, Claudineia Garcia, Ilza Toniza, Mara Danelon, Catarina Augusta, Liliane Leite, Juliana Migliorini, Diana Ferreira, Damiana do Carmo, Joyce Camila, Ana Paula Neves, Fábio Souza, Winnie Ferreira, Elisandra Costa, Leonilda Vitor, Edna Fernandes, Sérgio Melo, Liliane Leite, entre todos os... acho que falei todos, graças a Deus. Muito obrigado. Alcançamos aí o nosso 10º dia, meus parabéns pela sua fé. Amém, em nome de Jesus. Que prossigamos assim, com a mesma fé, ouvindo e meditando na palavra. Meditando, nós agora vamos dar sequência nessas mensagens. E teremos aí também mais mensagens fortes que devem fazer a diferença nas nossas vidas. Então, por favor, estejam atentos a essa mensagem, que esse é um tempo em que nós estamos absorvendo e recebendo essa mensagem, essas palavras, porque é um tempo de virada. Você com certeza está passando por, muitos podem estar passando por lutas, provações, tribulações, aflições, suporte tudo, é tempo de virada. As coisas não são fáceis, não existe essa palavra fácil para nós cristãos, para nós servos de Deus, mas nós sabemos que a vitória é certa, e nós estamos no caminho certo, porque nós estamos buscando, o Espírito Santo está nos conduzindo, e a minha oração é para que o Espírito Santo continue conduzindo a cada um de todos esses 46 intercessores e intercessoras, irmãos que estão participando
do jejum de Daniel 2025, que o Espírito Santo esteja dando capacidade para os irmãos, para as irmãs, para cada um de nós, para nós perseverarmos nos nossos pedidos, nas nossas orações, perseverarmos no nosso propósito até o dia 29. Então vamos lá dar as bênçãos, a bênção final. Recebe aí a bênção final. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós encerramos mais uma live, o 10º dia do jejum de Daniel, uma grande vitória nas nossas vidas. Deus esteja te abençoando, que você tenha um sono abençoado. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou encerrando a live desta noite, agradecendo a todos pela sua presença. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, às 21 horas, aguarde todos aqui para mais um dia. E agora, amanhã, nós vamos estar falando de uma palavra também muito importante que pode querer atrapalhar o nosso caminhar. Então, não perca, esteja pronto, que amanhã é o nosso 11º dia do jejum de Daniel. Deus te abençoe e é assim que eu encerro essa transmissão. Muito obrigado.